Então, nós vamos falar hoje também sobre cidadania italiana. E para isso, nós estamos recebendo diretamente da Itália, falando com a gente por aqui, numa entrevista online, o Arthur Bianchini, que é sócio fundador da Dante Cidadania. Ele que é especialista em cidadania, juris sanguinis e tradutor juramentado pelo Tribunal de Pávia. Além de ser sócio da Dante, coopera com o Ministério Público da Itália. Estudou relações internacionais, possui 4 nacionalidades e fala fluentemente 5 idiomas. Vamos lá, vamos conversar então com essa fera aí que é o Arthur Bianchini. Muito bom dia, Arthur. Bom dia, Cedete. Bom dia a todos os espectadores, todas as rádios espectadores aqui que estão nos escutando. Muito bom dia para vocês. Muito obrigado por essa apresentação e pelo convite, para a gente participar aqui. Muito bem, Arthur. Você está falando de onde exatamente com a gente agora? O nosso escritório fica baseado aqui na província de Pisa, na Itália. Nós falamos daqui, pertinho, e também temos um escritório que fica baseado em Tubarão, Santa Catarina. Certo, então tem um escritório em Tubarão e tem um escritório na Itália. Você fala com a gente diretamente aí da Itália. Você é natural de onde aqui no Brasil, Arthur? Sou nascido e crescido em Tubarão, Santa Catarina. Lá de Tubarão, lá no sul do estado. Exato. E desde quando você está na Itália? Eu vim para a Itália a primeira vez com 19 anos, em 2009, quando eu tinha ganho uma bolsa de língua italiana. Fiquei 3 meses aqui. Depois voltei para o Brasil para iniciar a faculdade e retornei para a Itália em 2014, que me encontro desde então. Então, na verdade, agora dia 7 de julho vai fazer 10 anos que eu estou na Itália. 10 anos já sediado na Itália. E a Dante, né? Daí, como é que surgiu a Dante aí na sua vida? Quando é que surgiu a ideia? Enfim, conta um pouquinho da história da Dante para a gente. Sim. O reconhecimento da minha cidadania italiana eu fiz basicamente sozinho, Então, quando eu tinha 23 anos, eu me mudei para a Itália, fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana e ingressei aqui na faculdade, ingressei na Universidade de Pavia. Durante esses 3 anos, muita gente tinha me procurado para assessorar mesmo, para ajudar, para dizer como tinha sido feito o processo. E eu percebi que não tinha muita gente especializada na área, assim, que tinha de fato estudado, ou que era basicamente assim, pessoas que já tinham feito o processo e que então assessoravam baseando-se no próprio modelo, Só que o reconhecimento da cidadania italiana, ela não é um processo padrão, Cada processo, cada procedimento, cada prática pode ser que encontremos aí diversas complicações. Então, eu comecei a me especializar nisso, comecei a me especializar nas dificuldades de pessoas que não conseguiam reconhecer a cidadania italiana. Foi isso, assim. E aí, em 2017, eu fiz o concurso para tradutor juramentado. Por 2, 3 anos, trabalhei somente com traduções juramentadas. E ali, em 2020, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei, de fato, a ser procurador dos processos aqui na Itália, E desde 2020 até hoje, a gente tem já... particularmente, pessoalmente, e a Mariane, minha sócia, temos cerca de 200, 300 processos já reconhecidos, que foi a gente que fez do início ao fim. Muito bem, o que é um tradutor, só para explicar para o nosso internauta, nosso ouvinte, o que é um tradutor juramentado? Certo. Aqui na Itália, o tradutor juramentado é um tradutor que tem fé pública, Então, ele traduz o documento e ele tem fé pública. Esse documento ele é aceito, em toda a Itália e, por consequência, em toda a União Europeia, etc., É um tradutor que passa por um exame, uma prova, seja oral e seja escrita, para que, de fato, essa tradução seja coerente, seja correspondente à língua original. Muito bem, e você falou aí que você já tem 200 processos como procuradores aí para esses processos da cidadania italiana. Isso também passa por um processo fazem algum concurso, precisa ter alguma autorização especial para isso? Como é que funciona funcionou para você formar a Dante especificamente na questão legal? Sim, a gente abriu uma agência de assessoria, porque na Itália o procedimento de cidadania italiana é um procedimento administrativo, Ele pode ser um procedimento judicial, mas quando a pessoa fica aqui na Itália, quando a pessoa está fisicamente presente aqui na Itália, ele é um procedimento administrativo. Então, a gente tem uma agência
de consultoria a procedimentos administrativos, procedimentos administrativos públicos, né? Porque aqui na Itália, pode não parecer, mas ela é mais burocrática que o Brasil. Acho que o Brasil ele até absorveu um pouco da burocracia europeia, né, por consequência portuguesa e italiana, mas a Itália ela consegue ser mais burocrática que o Brasil. Então, portanto, as pessoas de fato recorrem muito a essas agências de assessoria burocrática, para não só pelo fato do reconhecimento da cidadania italiana, mas por outros fatores que tenham a ver com a gestão dos recursos públicos. Então, a gente abriu essa agência e aí, com a abertura dessa agência, a gente pode operar no setor público também. E vocês trabalham especificamente com cidadania italiana ou também com outras cidadanias, requerimentos? De fato, em 2017, 2018, né, quando eu fiz as minhas outras cidadanias, nós auxiliamos outras pessoas no processo de cidadania portuguesa e espanhola. Mas quando nós abrimos, de fato, a Dante, a gente decidiu ser especialista em cidadania italiana, porque senão fica uma coisa assim meio... faz, mas não faz, faz um pouco, mas não faz aquilo, né? Então, a gente, de fato, decidiu nos especializarmos em cidadania italiana do começo até o fim, né? Então, desde a pesquisa, emissão da documentação, toda a história familiar, até o fim, né, que é o documento de fato italiano nas mãos dos nossos clientes. Muito bem, a gente vive numa região aqui no Vale do Itajaí que foi colonizada aí por italianos, né? Temos o pessoal do Tirol aqui, enfim, e Santa Catarina em si tem várias colônias italianas. E hoje, Arthur, é possível, né? Porque a gente já ouviu falar, está difícil de conseguir a cidadania italiana, demora 10 anos aí, 15 anos muitas vezes para conseguir. Como é que está hoje para conseguir a cidadania italiana? É possível? Qual é o prazo que vocês, por exemplo, aí conseguem fazer todo um processo de busca da cidadania? Certo. Atualmente, vendo com os olhos de agora, né, em relação ao passado, atualmente é o período que, na verdade, burocraticamente falando, é o período mais fácil, né? Não que seja fácil, mas ele é mais facilitado atualmente do que há 10, 15 anos atrás. Porque em 2018 teve uma modificação, que existiu a apostila de Haia, então não existe mais a legalização no consulado, que complicava um pouquinho para as pessoas virem para a Itália. Agora, as pessoas que querem vir para a Itália e fazer diretamente o procedimento aqui, é mais oneroso, é o mais caro, mas é com certeza o mais rápido, né? Em 2/3 meses a gente já consegue fazer com que a pessoa seja reconhecida cidadã italiana na Itália. Não tem mais aquela que esperar a fila da legalização do consulado, né? Então, assim, vindo para a Itália diretamente aqui, com a documentação completa, que a gente faz antes, obviamente, né? É cerca de 2 a 3 meses a espera aqui na Itália. Existe outra via que se formou na jurisprudência em 2017, 2018, que é a via judicial, que muita gente tem recorrido a esta via, que as pessoas esperam no Brasil, né? E essa via, ela é uma via que hoje está muito em voga, porque envolve diversos familiares, o custo é menor, né? Porém, ela começou, sim, tendo uma espera bastante interessante, que era de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Atualmente, essa espera já extrapolou, assim, de 2 anos, né? Porque, obviamente, os tribunais da Itália, eles são ainda muito pequenos para lidarem com milhares, né, de procedimentos que são recorridos a cada mês, por exemplo, né? E depois tem uma parte que quase ninguém fala, que é o cartório, né? Porque o procedimento, ele vai ser julgado em um tribunal. E aí, muita gente diz que é o fim do processo, é o julgamento, é a audiência do tribunal, mas não, é apenas uma parte do processo. Depois da audiência, existe as transcrições, ou seja, que é um registro de nascimento, né, no cartório italiano. E o cartório italiano, que é competente por isso, é sempre o comune de nascimento do antepassado, ou seja, é sempre o vilarejo do antepassado italiano. E como tu falaste, né, Santa Catarina foi toda colonizada, grande parte, né, por italianos, alemães, mas muitos italianos também. E esses italianos que foram para Santa Catarina, mas não só em Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles eram de vilarejos muito pequenos aqui na Itália. Eles eram essencialmente agricultores, né, 99% eram agricultores. Então, os vilarejos aqui na Itália, eles ainda continuaram com seus 2.000 habitantes, 1.000 habitantes,
no máximo 5 mil habitantes, que no qual trabalha somente uma ou duas pessoas no cartório. Então, tu imaginas, como aconteceu agora em Vale di Zoldo, que eles têm 700 processos, né? Vamos colocar assim, mais de 2, 3 mil pessoas para registrar naquele cartório, mas ele só tem 2 funcionários. Aí o que o prefeito de Vale di Zoldo fez? Bloqueou essa parte, né? Obviamente que ele não poderia ter bloqueado, né? Ele queria chamar a atenção do governo italiano para talvez ter mais recursos, né, para essa parte. Então a via judicial, ela é interessante sim, mas eu vejo um pouco problemática nesse sentido da espera depois, né? Então não é mais como 2018, 2019. Acredito que a via judicial agora, ela parte ali de 2, 3 anos, até mesmo 4 anos para conseguir o passaporte italiano, tá? E vindo na Itália 3 meses, e o consulado italiano de Curitiba, infelizmente, tem essa espera mesmo que tu falaste no começo, que é de 10 anos, 12 anos consulado de São Paulo, por exemplo. Então, assim, quem quer esperar pelo consulado é uma coisa, assim, de muito longo prazo, talvez até, assim, para os filhos, né? Já para quem quer obter a cidadania italiana, a curto prazo, tem o objetivo de trabalhar, viver na Europa, ou, de fato, né, reconhecer a cidadania italiana em curto prazo, vindo para a Itália. E de médio prazo, né, de 3 a 4 anos, é a via judicial. Não sei se ficou claro. Muito bem. Sim, com certeza. Agora, tudo isso, ou pela via judicial, ou para ir para a Itália, ou pelo consulado, tem uns pré-requisitos para que a pessoa possa se candidatar à cidadania italiana. Quais são os principais requisitos, Arthur, para hoje uma pessoa requerer a cidadania italiana? Certo. Isso é um ponto bem importante. Obrigado pela pergunta, porque eu gosto muito de esclarecer que a Itália, na contramão dos outros países europeus, na contramão da Alemanha, da Polônia, de Portugal, Espanha e França, ela é muito abrangente nos requisitos da nacionalidade dela para quem é descendente, né? Enquanto todos esses outros países que eu citei agora, vamos citar mais assim, a Alemanha e Espanha, eles colocaram um dispositivo de perda da nacionalidade do imigrante. Ou seja, o imigrante alemão, ele foi para o Brasil, ele perdia a cidadania alemã se não cumprisse determinados requisitos. A Espanha, o espanhol, foi para o Brasil, ele perdia a nacionalidade espanhola se ele não cumprisse determinados requisitos. A Itália não fez isso, ela não colocou esse dispositivo de perda. Ela fez exatamente o contrário, ela colocou a faculdade de renunciar. Ou seja, o imigrante italiano que foi para o Brasil, se ele nunca renunciou à cidadania italiana, ele sempre transmitiu aos seus descendentes. E como é que é essa transmissão da cidadania italiana? É quando o pai reconhece o filho. Então, quando há o reconhecimento do filho, há a transmissão da nacionalidade italiana. Então, se não houver nenhum impedimento na transmissão da cidadania italiana, ela é, sim, de fato, sem limites de gerações. Aí tem o fato, né, das mulheres. Se o imigrante italiano gerou uma mulher, ou ele teve uma neta, né, uma mulher na linha de transmissão, a mulher ela só pôde transmitir a cidadania italiana depois de 1948, quando foi proclamada a República Italiana. Nesse caso, para quem tem uma antepassada mulher, já é possível também recorrer à via judicial através da via materna, né? Antigamente, antes de 2017, não era possível, as pessoas de fato achavam que não tinha esse direito, mas a comunidade ítalo-brasileira conseguiu, nos tribunais italianos, equiparar, né, os direitos das mulheres italianas aos dos homens italianos. Então, de fato, é uma cidadania bastante abrangente. Antigamente só fazia quem tinha o sobrenome, né, porque daí era tudo uma cadeia patrilinear, ou seja, só de homens, mas atualmente, de fato, está mais abrangente pelo fato que esse direito da mulher foi equiparado ao do homem. Então, assim, o requisito é ter origem italiana, basicamente esse, né? Muito bem, e essa abertura, por exemplo, aí do governo italiano para essa situação, deixar isso mais abrangente, isso é de interesse, tem algum interesse específico do governo italiano nisso? Ele tem interesse, por exemplo, que esses descendentes vão aí para a Itália, ou é apenas uma política governamental? Certo. É importante também essa pergunta. Vou citar, assim, a legislação italiana, ela é muito a favor dos descendentes italianos. Ela é completamente a nosso favor, ela está do nosso lado. Toda a legislação, todo o direito italiano está a favor
da iure sanguinis, né? Ou seja, não importa a localidade de nascimento, o que importa é ter origem italiana. É bom explicar sobre ele, não sei se o pessoal sabe, mas aqui na Itália, se tu nasce na Itália e tu não tem, e nenhum dos teus pais tem a cidadania italiana, tu não recebe a cidadania italiana automaticamente. Não é como no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Por exemplo, a pessoa nasceu nos Estados Unidos, é americana, nasceu na Argentina, é argentino, nasceu no Brasil, é brasileiro. Aqui na Itália, não. Se um casal de chineses tem um filho aqui na Itália, ele não é italiano. Ele não tem a cidadania italiana. Ele só vai ter a cidadania italiana quando algum dos pais se naturalizar italiano ou quando este mesmo decidir se naturalizar italiano. E a mesma lógica é a seguinte, quando um casal de italianos vai para a China, para o Brasil, para a Argentina e tem um filho nesses países, esse filho ele não é brasileiro, argentino, chinês. Ele continua sendo italiano, pela legislação italiana. Né? Então é por isso que a gente tem a chamada, eu não gosto muito desse termo, mas a chamada dupla cidadania. Porque o Brasil reconhece o direito que nós temos de solo, nascemos no Brasil, somos brasileiros, e a Itália reconhece o direito de sangue, né? Nós temos origem italiana, nós somos italianos. Então, assim, de fato, a legislação italiana equipara completamente o descendente de italiano ao italiano nascido na Itália, não tem diferença nenhuma, né? Agora, em questão do governo, é um pouco complexo, assim. Tem políticas que visam, por exemplo, atualmente agora tem o edital que praticamente um ritorno alle origini, né? Eles colocaram que é o chamado turismo di radici, turismo de raízes. Eles estão agora com o edital para que as pessoas voltem, façam um turismo naqueles vilarejos dos antepassados italianos, né? Porque são vilarejos que têm que estão se... não sei se essa palavra existe em português, mas despopulando, né? Chamam de spopolamento dei borghi, se diz em italiano. Então, assim, há uma imigração em massa desses vilarejos e o governo italiano, então, quer que essas pessoas venham. Mas o objetivo, ele é muito específico, né? Esse objetivo é que as pessoas viriam para aqueles vilarejos que os antepassados saíram, né? Então, assim, existe uma vontade, sim, do governo italiano de repopular com os oriundi, que a gente chama, né? Com os descendentes italianos. Mas essa vontade, acredito que ela seja muito maior no sentido que fosse para esses vilarejos. Entendeu? Muito bem. Aí não é para ir morar em Milão, em Roma. Ou ter a cidadania italiana e depois ir morar em outros países, entendeu? Aí o negócio começa a complicar um pouquinho. Não que não se possa fazer, obviamente, a pessoa com a cidadania italiana, ela é equiparada a um cidadão europeu e pode morar em todos os países da União Europeia. Mas é somente quando ela tiver o passaporte em mãos, né? Então, assim, a ideia de fazer a cidadania italiana é, de fato, sim, se reconectar não só às suas raízes, mas sim à Itália. E dentro do processo agora que a Dante realiza, né? Você tem os pré-requisitos, ou seja, você é um descendente de italiano, sanguíneo, enfim, agora independente até de ser de origem lá de um descendente masculino ou feminino, enfim, tem a origem. E aí o que precisa fazer? Qual é o princípio? Qual é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para conseguir buscar a cidadania? Certo. Então, isso gera muita dúvida também, né? Nós temos um atendimento que é um atendimento com uma nossa genealogista, né? Então, assim, a gente decidiu o nosso escopo comercial foi de ajudar as pessoas. De fato, se qualquer pessoa que entrar em contato com a Dante no WhatsApp, e, assim, a gente não vai cobrar absolutamente nada. E a pessoa disser assim, eu tenho esses documentos aqui, será que eu tenho origem italiana? A gente faz essa pré-análise gratuitamente, né? Se a pessoa não sabe. Se a pessoa já sabe que tem cidadania italiana, a gente então explica o processo e daí dali a gente já começa o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho ele é bem do início até o fim mesmo, né? Se a pessoa já tem algum documento, é interessante porque a gente já tem meio que o caminho aberto e depois a gente só procede ali com as emissões, com as pesquisas daqueles faltantes, né? Mas acontece muito, principalmente no Vale do Itajaí, pessoas que têm o sobrenome que é Trentino, que é do Trento e que não tem mais a lei ao seu favor agora de conseguir a cidadania italiana, mas que entra em contato conosco para que a gente pesquise um outro antepassado italiano que seja de outra região. Isso já aconteceu diversas vezes. Diversas vezes. A gente já conseguiu achar um outro italiano de outra região que não fosse do Trento e que viabilizasse a cidadania italiana para aquela pessoa, né? Isso já aconteceu bastante conosco. Então, a gente faz essa pré-análise gratuitamente
Basta a pessoa, de fato, entrar em contato e ter em mãos, pelo menos, a certidão de nascimento, ou a certidão de nascimento dos pais ou dos avós, assim, fornecer o que tem para que a gente possa fazer essa pré-análise. E essa questão de Trento que você mencionou, no momento, então, quem é da região de Trento não pode, não tem direito a recorrer, então, à cidadania, Arthur? Não, infelizmente não tem. Houve uma janela, até uma bastante forçada, assim, acho que teve um empenho político bastante grande nos anos 2000 para que houvesse essa janela de lei, né, que foi de 2000 a 2010, para que os descendentes dos trentinos escolhessem por eles a nacionalidade, né, lá de 1919, porque Trento pertenceu ao Império Austríaco até 1919, quando, né, foi cedido à Itália, e aí lá em 1919 foi feito um tratado em que quem morasse no Trento podia escolher a cidadania, ou era austríaca ou era italiana. 99% escolheu italiana, mas quem já tinha saído do Trento não tinha tido essa opção. Então, perdeu a cidadania, porque nunca teve a cidadania italiana nem austríaca, simplesmente ficou apólida, né? Ficou sem cidadania. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma janela de 2000 a 2010 para que os descendentes pudessem escolher, optar pela nacionalidade italiana dos seus antepassados. Mas não há, atualmente, infelizmente, não há nenhuma previsão para que retorne. Eu sempre aconselho as pessoas a se inscreverem nos círculos trentinos, né, que estão espalhados aí, principalmente em Santa Catarina, mas que infelizmente, ou obviamente fazer uma pesquisa mais aprofundada, que nós encontremos outro antepassado italiano que viabilize a cidadania italiana por esse outro antepassado. O Arthur, vocês aí na Dante, eu estava vendo no material que vocês disponibilizam, inclusive quem tiver interesse em conhecer mais dos trabalhos da Dante, é só pesquisar ali nas plataformas digitais, a Dante, daqui a pouquinho o Arthur coloca para a gente também como que as pessoas podem fazer, mas eu vejo ali que vocês, para quem decide e para quem quer fazer esse processo mais curto, já tem esses pré-requisitos, né, de documentação e de vínculo sanguíneo e quer fazer o processo mais rápido, vocês disponibilizam aí na Itália toda uma estrutura para a pessoa ficar aí esses 2, 3 meses necessários para conseguir a cidadania diretamente aí da Itália. Sim, claro. Obrigado pela pergunta também. Isso é um ponto super positivo e diferencial nosso, né? Que a gente tem toda uma estrutura aqui na Itália, nós temos casas e casas de médio e alto padrão, que não necessariamente são fora do alcance, né, das pessoas que querem vir fazer aqui na Itália. Não, a gente reforça mais esse fator das casas, que são casas ótimas, né, para que as pessoas fiquem aqui, por um fator importantíssimo, que é o de as pessoas não vão ficar em vilarejos isolados, porque a maioria das assessorias fazem as práticas em comunes pequenos, né? Então as pessoas ficam meio isoladas, assim, da vida, digamos, né? Muitas pessoas com quem eu conversei falam que o período da cidadania foi o pior da vida delas porque elas ficavam alojadas em estruturas nas montanhas, etc. Então, assim, a gente, e se tu conversares com nossos clientes, basicamente quase 100% vai dizer que foi a melhor época da vida delas porque a gente está situada. A gente está situado em cidades, nós estamos próximos do mar, próximos do litoral, próximos das montanhas, nós estamos perto de Florença, das Cinque Terre, então a gente está super bem situado aqui e as casas também são equipadas e fornecem todo o agrado que a pessoa pode permanecer aqui durante todo esse tempo conosco, 2, 3 meses, sem faltar absolutamente nada para ela. Isso é um ponto super positivo nosso também, que a pessoa não vai ficar trancada em casa, né? Muita gente tem Visão, né? essa visão que vai ficar trancada em casa. Os grupos do Facebook, assim, eles criam bastante alarde, assim, né? Que se o vídeo não encontrar a pessoa em casa, a pessoa perde o direito, alguma coisa assim. Eu já ouvi de tudo, mas não é assim de fato, tá? De fato, a pessoa não vai ficar trancada dentro de casa, ela vai poder fazer o seu turismo dela, vai ter que ficar um período em casa, sim, mas o vídeo dele há um tempo determinado para passar, e o vídeo é um policial urbano, ele só vai conferir, de fato, se a pessoa que se inscreveu, né, na prefeitura é a mesma que habita naquela casa, então não tem nenhuma coisa assim muito, como é que eu vou dizer, alarmante por trás disso, assim, sabe? É uma vida normal, uma vida até mesmo de férias, que as pessoas ficam aqui conosco durante 2, 3 meses.
Muito bem, nesse período aí consegue cidadania. Importante a gente reforçar que existe essa possibilidade, que é rápida, de 2 a 3 meses, desde que a pessoa cumpra os pré-requisitos aí para conseguir a cidadania. Aí tem a possibilidade via judicial, que aí faz diretamente aqui do país, que também é uma via um pouco mais rápida aí, que pode demorar de 2 a 5 anos. E tem via consulado, que daí é aquela história dos 10, 15 anos, que aí já está se pensando muitas vezes nas futuras gerações até. Muito bem, o Dante, como é que as pessoas fazem para conhecer mais o trabalho de vocês, o trabalho de toda a equipe? A Dante tem uma equipe grande aí, né, por trás de todos esses processos, mas como é que as pessoas fazem para conhecer o trabalho de vocês hoje? Sim. Geralmente as pessoas entram em contato conosco através do nosso Instagram, que é Dante Cidadania Italiana. Dentro do próprio Instagram tem um botão que vai direto para o nosso atendimento. Ou, se quiserem também entrar em contato direto com o atendimento, também podem entrar. Eu vou deixar aqui no chat o número do atendimento, né? É 489-9185-0026, 489-9185-0026, depois eu vou escrever aqui no chat. E já entra em contato com o nosso atendimento pelo WhatsApp, e dali já segue todo um atendimento personalizado, obviamente, né, respeitando sempre o que a pessoa, ao objetivo do nosso cliente. Muito bem, quero mandar um abraço então aí, aproveitar e mandar um abraço para o meu filhote, o Glauber, né, que está aí diretamente da Itália também, vai acompanhar certamente essa conversa aí com o Arthur. E agradecer a sua participação aqui, Arthur, na nossa programação de hoje, esclarecendo, dando alguns esclarecimentos bem importantes aqui para a comunidade que faz parte da nossa região. A gente tem bastante pessoas ligadas ao Círculo Trentino, então, que estão dentro daquela condição que você falou ali, que já passou a janela e agora só se conseguir, existe uma possibilidade, conseguindo alguém que não seja, né, da província de Trento ali, que seja um antepassado ligado à pessoa também, que esteja fora daquela região. Aí há uma possibilidade também. Então, exato, você que ouviu a gente tem essa possibilidade, entra em contato com a Dante aí, quem sabe existe ainda uma possibilidade de você conseguir a cidadania, mesmo que você e os teus principais antepassados façam parte e tenham vindo lá da província de Trento, né, Arthur? Exato, perfeito. Muito bem, Arthur, um abraço para você, obrigado aí pela participação e obrigado pelos esclarecimentos, sucesso aí com a Dante, fica aí os contatos da Dante também para quem quiser saber mais a respeito de cidadania italiana. Perfeito, muito obrigado a todos que nos escutaram, obrigado pela paciência também e muito obrigado novamente pelo convite. Nos vemos em breve. Com certeza, um abraço, Arthur, e toda a equipe da Dante.